Eu lembro perfeitamente que essa foi a minha primeira dúvida quando eu comecei a treinar a tatuagem. Como tirar o decalque de uma tatuagem? Eu sabia que era com papel ectográfico, mas na prática, quando eu peguei ali uma pele de porco, sentei e fui tirar o decalque do desenho, eu fiquei muito na dúvida se era lápis, se era caneta, qual lado do papel eu passava. Pois é tão óbvio vendo hoje em dia que, inclusive, quando eu procurei vídeos sobre isso, nem tinha muito porque é uma coisa tão fácil. Mas, claro, quando a gente está começando a estudar alguma coisa, tudo é novo. Então, qualquer dúvida é de fato uma dúvida. Então, hoje eu vou ensinar para Carol, de 10 anos atrás, como se tira o decalque no papel. E se você também está nesse período aí, está começando a tatuar, com certeza tudo é dúvida e tirar o decalque é uma delas e uma das primeiras, acredito, porque é o passo inicial para se fazer uma tatuagem ali no processo de fato. Você vai tirar o decalque, colar na pele e fazer a tatu. Então, tirar o decalque vem a dúvida primeiro, por isso, inclusive, foi uma das minhas primeiras dúvidas, porque a hora que eu sentei ali para tirar o decalque e colocar na pele de porco, na época ali não existia pele artificial, então a gente comprava pele no açougue, comprava toucinho, aí eu limpava, depilava e aí sim ia colar o decalque. Então eu lembro facilmente ali, vem muito rápido na minha memória, eu olhando aqui o papel de decalque pensando, tá, o que eu uso? Eu sei, parece muito óbvio, mas foi um universo novo que eu entrei, não conhecia ninguém tatuado, não tinha nunca ido no estúdio de tatuagem, então eu olhei esse papel e falei, o que eu vou usar? Claro, quando você pega aqui um papel ectográfico, que você pode comprar em loja de tatuagem ou em algumas papelarias, você vai ver ele e você já vai ver de cara aqui 3 folhas. A minha dúvida era essa, eu uso essa, o que é essa folha fina no meio, eu preciso usar ela, o que eu faço? Não, você vai ver aqui uma folha azul, né, escura, roxa, você vai ver essa folha aqui e vai ser ela que você vai tirar o decalque. Ela vai ser a sua folha principal. E para ser fácil, você pode, ó, descartar as outras duas e focar nessa folha aqui, que dependendo da folha, você passar a mão, vai manchar um pouco, ó. Então, é facilmente identificável. Papel ectográfico, como eu falei, recomendo você pegar um bloco de papel. É fácil, ó, só pegar um caderno, qualquer caderno, um tanto de folha, e ele vai ser uma caminha para o seu papel ectográfico. Você vai colocar o papel ectográfico em cima e essa vai ser assim a caminha do seu papel. Uma das minhas dúvidas também era o que eu usava de lápis, né, ou caneta. Qual caneta usar, ou qual lápis usar, qual numeração, o que de fato eu preciso usar. E aqui eu trouxe uma caneta de ponta fina, uma caneta de ponta grossa, uma Bic, que todo mundo tem uma Bic, e uma grafite ou lapiseira, dependendo de onde você mora, ponta 07. Deixa aqui nos comentários, inclusive, se onde você mora chama lapiseira ou grafite e onde você mora, para eu saber de onde você está me assistindo. Além disso, claro, o desenho que eu vou tirar o decalque. Esse desenho aqui eu desenhei no iPad, no tablet, imprimi e ele tá aqui. Mas se você não tiver ainda iPad ou tablet, você desenha na mão e você consegue ou tirar uma xerox para não perder o desenho original, ou do seu próprio desenho usar ele para tirar o decalque. Vamos lá, vou mostrar para vocês na prática como é tirar um decalque de uma tatuagem no papel ectográfico. Escolhi um desenho aqui, é um flash meu, que tem linhas retas, para mostrar para vocês como eu tiro um desenho com linhas retas, e um traço mais grosso aqui, para também vocês verem como vocês podem tirar esse decalque. Vamos lá? Mas antes, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para eu saber que você está gostando até aqui, e se inscreve para mais vídeos como esse. Papel ectográfico, esse papel azul, só ele, em cima de uma caminha de folhas, pode ser um caderno, um tanto de bloco de papel. Coloca o seu desenho em cima, pode ser a folha inteira do desenho, aqui ele já estava recortado, então vou mostrar para vocês. E aqui, como eu escolhi um desenho que tem linhas retas, eu peguei também uma régua para me ajudar nessa parte do decalque. Vou escolher aqui essa caneta de ponta mais fina.
E vou também fazer metade dele com uma caneta de ponta mais grossa, que é uma Bic normal. Aqui vocês vão conseguir ver na prática a diferença de pontas mais grossas ou mais finas para vocês conseguirem escolher a melhor para o trabalho de vocês. Então eu vou fazer aqui um meio, só para a gente ter essa diferenciação. Não necessariamente o desenho precisa estar grudado na folha. Então eu vou começar aqui já com os traços mais retos e vou firmemente seguindo o desenho que eu fiz. Bom, e aqui fielmente eu vou seguindo o decalque. Eu posso já agora ver se eu fiz toda a parte de linhas. Não, ó, faltou 2 linhas, isso eu posso colocar contra a luz para saber o que faltou ou não. Então vou esses 2 paralelos aqui, ó. Já tirei do lugar, mas não tem importância, não afeta muito no decalque o desenho estar exatamente no mesmo lugar o tempo todo. Então, ó, senti aqui, ó, ficou um buraquinho, que é melhor eu fazer isso aqui do que direto na pele. Porque se o meu decalque não tá 100%, como é que eu vou garantir a tatu 100%? Agora eu vou tirar o decalque da textura do cérebro e também é muito interessante que eu siga o desenho o máximo possível do desenho que eu fiz, para na hora de tatuar eu também seguir fielmente. E essa é uma dúvida de muitas pessoas, o que faz quando tem textura, tem sombra? Isso é muito particular de cada tatuador. Eu, por exemplo, gosto de pontilhar, porque aí eu vou diferenciar dos tracinhos que eu, de fato eu tenho que tatuar na pele. Então aqui, ó, fiz vários caminhos de pontilhados, que essa parte eu sei que na hora da tatu eu vou sombrear, não vou passar uma linha. E o decalque desse lado ficou desse jeito. Aqui vem uma grande dica. Não acho legal preencher onde é bem preto, preencher tudo de preto. Eu prefiro fazer um contorno, porque aí durante a tatu eu sei que eu vou preencher. Senão pode ficar muita informação, muita tinta carregada e isso pode te confundir para fazer o desenho. Bom, já fiz a metade aqui com essa caneta, agora eu vou fazer com a Bic, um pouco mais grossa, para vocês verem se tem diferença e o que vai funcionar melhor para cada um de vocês. Vou fazer aqui o contorno. Apesar de eu estar fazendo o contorno, essa tatuagem aqui, ela não é para ser feita com linhas bem marcadas, ela é toda de textura. É uma característica do meu trabalho. Se você não me acompanha no Instagram, já te convido a lá dar uma olhada nas minhas tatus. É Carol Hidalgo Tatu, lá no Instagram. E independente da caneta, ou do lápis, enfim, a ideia é que você esteja com a mão sempre firme e já se imaginando fazendo a tatuagem, mesmo que você esteja aqui só passando o decalque. E aqui agora, mesma coisa que eu fiz do outro lado, é marcar as texturas. E aqui de novo eu confiro se já fiz tudo, ó, faltaram 2 linhas e a seta. Então é muito importante fazer essa conferência. Parece óbvio, mas durante a tatu a gente pode esquecer de algum detalhe, basicamente porque não colocou no decalque. Aqui eu errei um pouco, ó, fugi um pouco do desenho, mas o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente traçar de novo e tomar mais atenção durante a tatu que esse traço ele não existe. E é completamente normal durante o decalque a gente fugir uma coisinha ou outra. O importante é você ter isso em mente e ter muita atenção no processo da tatuagem. Com a caneta mais grossa, eu sinto um pouco mais de dificuldade de fazer minuciosamente os detalhes aqui da seta. Como vocês podem ver, ficou um pouco mais grosseiro. E este é o resultado do meu decalque. A caixa, ela não tem nenhuma textura, então ela vai ser bem em linhas e a textura fica mais aqui no cérebro. A diferença, essa é com a Bic mais grossa, é com a Bic mais fina. Isso é muito pessoal, mas eu prefiro muito mais um pouco mais limpo. Como vocês podem ver, é bem sutil a diferença, mas eu, na prática, acho que isso daqui funciona muito melhor
do que ele mais grosseiro assim. E esse é o decalque pronto, o decalque tirado. Como eu disse, eu prefiro ali as pontas mais finas, independente de caneta ou de lápis ou grafite, mas sempre priorizando as mais finas. Tirar o decalque num bolinho de papel muda muito. Faça esse teste também, veja se você sente diferença, se você acha igual. Isso também é muito pessoal. E vai ser essa tinta que foi transferida desse papel azul aqui, que a gente vai colar na pele. Aí usa um creminho, né? Usa um transfer para colocar na pele como se fosse uma cola e grudar. Mas isso é para outro vídeo, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. E também me contem se vocês têm mais dúvidas, se vocês querem que eu fale mais aí sobre esses processos da tatuagem. Eu sei que hoje em dia, né, existem impressoras de decalque, impressoras térmicas. Eu, inclusive, uso uma impressora térmica, mas eu imagino que num cenário que você está começando a tatuar, está investindo talvez o seu dinheiro em máquina de tatu, em materiais de tatu, em cursos, ou desenho, materiais de desenho, ou tablets, eu recomendaria ali um investimento numa impressora de decalque como ali um dos últimos, porque é um processo que você pode fazer facilmente sem o uso de um investimento tão alto e ele vai te ajudar muito a você ter mais firmeza na mão. Isso para quando você está começando é muito importante. Você vai entendendo o desenho enquanto você tira o decalque. Você sai do modo automático, vou fazer uma tatuagem, para o modo manual. Tipo assim, putz, aqui tem retas, como que eu vou fazer? Então você já vai testando, enquanto tá tirando um decalque, qual vai ser o movimento da sua mão para cada tipo de linha, para cada textura, para cada parte do desenho. Então, considero essencial ali para o seu começo você usar o decalque de papel. Se você gostou desse vídeo, de novo, curte aqui, se inscreve no canal, deixa nos comentários que é realmente bem importante eu saber se vocês gostam. E me acompanha lá no Instagram para ver minhas tatus, Carol Hidalgo Tatu. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Adorei fazer esse vídeo aqui, conversar com vocês. Adoro falar sobre tatuagem, então vai ser muito legal estar por aqui. Fechou? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!